Graça e paz, igreja. Amém. Que bom que você está aqui conosco nessa noite. Como vocês estão, irmãos? Tudo bem? Tudo na paz? Graças a Deus. Deus é bom. Que bom que nós possamos estar nos reunidos mais uma vez aqui na presença do Senhor. E que hoje nós possamos ter mais um culto abençoado, mais uma noite recheada da presença do Senhor, e Ele possa falar com cada um de vocês que estão aqui conosco nesta noite. Porque o nosso Deus é bom, irmãos. E eu gostaria de compartilhar um pequeno versículo que eu vinha meditando e clamando para que Deus me desse uma palavra, para que nós pudéssemos abrir o culto mais uma vez. E eu senti de abrir aqui no Evangelho de João, no capítulo 14, se os irmãos puderem abrir. João 14, verso 6. Todo mundo conhece esse verso. Que são palavras aqui do nosso Senhor, aonde Ele nos diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Jesus falando que Ele é o caminho. E que me perdoem os outros, mas o caminho não é Maria, o caminho não é Maomé, não é Buda. Só Ele, meus irmãos, é o caminho. Só Ele que coloca essas palavras. E por que eu tenho tanta certeza em relação a isso? Porque em relação a Maria, muito provavelmente existe um túmulo que diz: jaz ali Maria. A mesma coisa com Maomé, ou com Buda, ou com tantos outros. Mas o nosso Senhor, a Bíblia nos ensina que Ele ressuscitou, irmãos. Glória a Deus por isso. O túmulo está vazio. E na Bíblia nos diz ainda mais que nós temos relatos de inúmeras pessoas, cerca de 300 pessoas que viram o nosso Senhor ressuscitado. Então isso me dá certeza que eu posso crer nesse Deus, nestas palavras. E essas palavras verdadeiramente são do nosso Senhor. Então, meu irmão, como diz o verso primeiro: não perturbe o vosso coração, creiam em Deus e também em mim. Ele diz, o nosso Senhor. Aquele que crê no Senhor, irmãos, ele tem um caminho de vitória. Se você crê nesta palavra, se você crê nessas palavras que são do nosso Senhor, busque a Ele nesta noite, busque a Ele com verdade, com amor, dê o seu melhor louvor, o seu melhor cântico nesta noite, porque não há outro, irmãos, a qual possamos ser salvos. Somente pelo Senhor Jesus nós possamos ser salvos. E Ele está aqui nesta noite e quer te salvar, e quer te livrar, e quer mudar a sua vida. E que eu creio que através da palavra nós vamos poder nessa noite sermos transformados e sairmos daqui verdadeiramente renovados através do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, irmãos, vamos orar para que nós possamos dar início a esse culto e que Ele possa falar com cada um de vocês nesta noite. Amém? Senhor, nosso Deus e Pai, nós te bendizemos nesta noite, ó meu Deus, pela oportunidade, ó Deus, de estarmos aqui, ó Deus, na tua casa, por estarmos aqui, ó Senhor, reunidos como igreja, ó Senhor e Pai.
Eu clamo, ó Deus e Pai bendito, para que o Senhor esteja mais uma vez conosco, Pai. Que o Senhor possa conceder, ó Deus, a tua presença no nosso meio, ó Pai. Tem misericórdia de nós, ó Pai, que somos falhos, que somos pecadores, e estamos aqui, ó Senhor, somente para bendizer, engrandecer, glorificar o teu santo e bendito nome, ó Pai. Por isso, nesta noite, ó meu Deus, fala conosco, Senhor, através aqui dos louvores, ó Pai. Vem ministra nos nossos corações, ó Senhor e Deus e Pai amado. Traz as tuas bênçãos sobre nós, traz as tuas bênçãos sobre o teu povo nesta noite, ó meu Deus. Traz, ó Deus, uma palavra de conforto para nós, ó Pai. Ministra na nossa vida através da tua palavra. Abençoa, Senhor pregador, abençoa, Senhor, a palavra. Fala conosco, ó Deus, através da vida dele, ó Senhor, e que nós possamos verdadeiramente, ó meu Senhor, ouvir aqui a tua voz, ó Pai. Revela para o teu povo tudo aquilo que o Senhor tem para nós, ó Deus. Eu te louvo nesta noite, ó Pai, e te agradeço, ó Senhor, por cada vida, ó Senhor, que está aqui, ó Deus e Pai amado. Fica conosco, Senhor, durante este culto. É o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém, igreja? Glória a Deus. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Graça e paz, igreja. Amém. Vamos estar na casa do Senhor mais uma vez, né? A gente finalizou na sexta-feira a nossa campanha, foi um culto abençoado. E hoje nós começamos a semana novamente na presença do Senhor. Que alegria, né? Que privilégio. Então eu convido você a louvar ao Senhor nessa noite com todo o seu coração. A render louvores ao grande eu sou, aquele que é o único, né? O caminho, a verdade, a vida. Vamos louvar o Senhor? Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Quero viver
Eles têm uma reverência tão grande pela santidade de Deus, que os serafins, que é a categoria de anjos, mais assim, digamos, ministerialmente falando, focada para o louvor, eles cantam diante de Deus, cobrindo o rosto, em reverência à santidade de Deus. Isso é impressionante, amados.
E aí às vezes eu fico pensando comigo, como que eu, pecador como sou, vou adorar esse Deus face a face? É quase que uma utopia a gente acreditar num negócio desse, porque a diferença é absurda. Se Deus vê impureza nos anjos, o que Ele não vê em mim? O que Ele não vê em você? O que Ele não vê no devasso, no ímpio, no homem que tem prazer na iniquidade? Então, queridos, nisso tudo a gente vê a sublimidade e a grandeza da obra de Jesus Cristo. Entende a importância de Cristo na tua vida? É impossível Deus olhar com compaixão para você se não for através de Jesus. É impossível. Por quê? Porque a natureza dele para com a tua é muito diferente. O caráter dele é tão sobremodo elevado em pureza e santidade, que o que está em mim não combina em nada. E aí como é que ele vai se relacionar comigo? Não tem jeito. É nessa hora que entra a pessoa de Cristo. Quando a Bíblia diz que Jesus morreu em nosso lugar, foi por isso, para que todas as nossas culpas, todas, sem exceção, a maior devassidão que o ser humano pode praticar, até o gesto mais simples, todo pecado foi removido no sangue de Jesus. É por isso, meu querido, que você tem que amar esse Senhor. É por isso que nós temos que valorizar tão grande, como o apóstolo Paulo fala, tão grande salvação que Ele nos deu. E aí vai chegar o dia, a Bíblia diz isso, que lá no céu nós vamos adorar o Senhor também com os anjos. Eu ouvi um pregador falando uma vez que eu achei muito bonito, né? Vamos imaginar que tenha lá um momento de culto. Vamos imaginar, a gente não tem ideia exatamente como será, mas vamos imaginar que vai ter um momento que vai cantar os anjos. Ok. Aí eles vão sentar. E nós estamos falando de milhões e milhões e milhões. A maior igreja que tem no mundo não dá para ser comparada. Mas aí tem um momento de adoração dos anjos. E eles cantam maravilhosamente bem, lindo, arrebatador. Aí eles saem de cena. Agora quem vai cantar? Os serafins. E aí eles cantam lindamente também. Aí eles saem de cena. Agora quem vai cantar? Os querubins. E é mais lindo ainda. E aí eles saem de cena. Agora quem é que vai cantar? Os arcanjos do Senhor. Você já pensou a grandeza disso tudo? Aí todos os seres da categoria angelical saem de cena. Agora quem vai cantar? A igreja resgatada pelo sangue de Jesus. Vamos lá, olha para o agora a igreja que vai cantar. E eu vou estar lá. Glória a Deus. E eu vou estar lá. Se afasta porque esse lugarzinho que está mais perto dele eu quero chegar. Jesus bendito. Irmão, a Bíblia diz, tem lugar. A Bíblia diz que quando chegar esse tempo, não haverá mais memória das coisas passadas. Sabe toda essa agrura que você está enfrentando hoje, dia 13 de abril de 2025, você nunca mais vai lembrar disso. Sabe essa tribulação que você está vivendo hoje, esse desafio, nunca mais isso vai fazer parte da tua memória. Sabe a dor? A Bíblia diz que lá não tem mais dor. Sabe a lágrima que você chora hoje, que eu choro? A Bíblia diz que lá não haverá mais lágrimas. Então, queridos, vamos caminhar. Aqui na terra, por mais longe que
que nós podemos ir, nós vamos chegar ali no 80, 90, e alguns pela misericórdia batem no 100. Lá na glória, tudo é eterno, nunca mais terá fim. Olha que coisa. Às vezes eu fico pensando, como que nós, homens, podemos ter compreensão dessas coisas, se nunca vimos? É o Espírito Santo que revela. Está na palavra. Leia, medite, porque essas coisas vai fortalecer o teu coração na hora da prova, vai fortalecer a tua vida na hora da batalha. São esses tesouros no coração e na mente que nos mantém de pé na peleja, que faz com que olhemos para frente quando tudo ainda parece sombrio e escuro, porque você sabe que do lado de lá da montanha há um caminho e uma terra de esperança para você e para mim. É assim que nós caminhamos. Então você que entrou aqui hoje, pense na tua vida. Ela já pertence a Jesus? Você já se entregou para Ele? Você já disse: Jesus, Tu és o meu Salvador, Tu és o meu Redentor, eu entrego minha vida em Tuas mãos, limpa-me de toda culpa. Você que afastou do caminho do Senhor, abandonou a igreja, abandonou a fé, abandonou a oração, abandonou a Bíblia, o Senhor chama hoje: volta, vem para mim, eu tenho lugar para você na minha glória, diz o Senhor. E Ele falou isso: eu vou preparar-vos lugar, quando tudo estiver pronto, eu voltarei, te buscarei, levarei comigo, para que onde eu estiver, você esteja também. É maravilhoso, irmãos. Vamos prosseguir com Jesus, amém? Amém. Se você nessa noite, Deus tocar no teu coração, procura o pastor, procura a irmã Adriana, secretária, procura o irmão da igreja que você tem afinidade, diga: eu quero Jesus na minha vida, eu quero voltar, eu quero me reconciliar, eu quero me batizar, eu quero caminhar com esse Jesus que vocês anunciam, porque é o verdadeiro, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Amém? Glória a Deus. Amados, terça-feira continuamos aqui forte na oração. Eventualmente eu não consigo estar, é difícil, mas acontece, né? Essa última, por exemplo, eu não pude estar, mas nessa agora, em nome de Jesus, eu quero estar aqui com os irmãos, como sempre desejo, né? E não fique de fora. Terça-feira é a reunião de maior liberdade aqui nesse lugar, porque nós podemos clamar a Deus de todo o nosso coração, com toda a liberdade. Se você gosta de chorar, chore. Se quer falar em línguas, fale. Se você quer bradar, brade. Se você quiser ficar de joelho, fique. De pé, fique. Sentado, fique. Mas o nosso propósito na terça-feira é nos derramar diante do Senhor, tá bom? Então toda terça nós estamos aqui, sempre tem um cafezinho, um lanchinho, né? Os irmãos continuam trazendo, viu? Mas é sempre bom aquela comunhão depois da oração, né? E na sexta-feira agora, esse final de semana eu sei que ele vai ser diferenciado. Por quê? Porque tem um feriadão aí do tamanho do mundo, que está todo mundo esperando por esse feriado para bater perna, viajar, ver parente, praia, enfim. Mas amados, nós aqui estaremos firmes aqui na obra, né? Quero lembrar os irmãos que as nossas sextas-feiras, né? Acabou a campanha, mas continua os cultos normais, até que Deus, né? Nos venha com uma nova surpresa que eu creio que Ele vai mandar, com certeza. Mas nessa sexta-feira agora vai ser a sexta-feira da Páscoa, né? É isso mesmo, né? Então nós vamos estar reunidos aqui na sexta-noite, normal, e creio que vai ser um momento muito maravilhoso aqui também na casa do Senhor. Vai ser feriadão, irmão, então aproveita, também você que não vai viajar, né? Eu sei que alguns já me falaram: pastor, está viajando? Amém, o Senhor te guarde, te abençoe por onde você for. Mas se não, venha estar conosco na sexta-feira, tá bom? E quero lembrar também os irmãos que no domingo, não nesse, no outro dia, perdão, domingo não, sábado, dia 26 de abril, é o último sábado do mês,
nós vamos estar reunidos aqui numa grande festa que é o aniversário da igreja. A igreja sede vai estar em peso aqui com a gente, o pastor presidente vai estar ministrando, a nossa igreja vai apresentar o louvor também, né? A igreja sede também vai apresentar o louvor, depois nós vamos cuidar disso direitinho, vamos ajustar, mas vai ser uma noite de muita festa. Eu gostaria, vou fazer um pedido quase impossível, mas eu vou pedir, né? Como diz, né? Não custa pedir, né? Você vai receber, você vai pedir. Eu gostaria de que nenhum faltasse nesse dia. Nenhum. Sabe quando eu olhar aqui, sair andando no meio do povo aqui, todos aqueles que eu sei que faz parte dessa obra, mesmo aqueles meio desgarradinhos que só vêm visitar, eu sei, eu já te considero você daqui, viu? E gostaria que nenhum tivesse ausente nesse dia. Vai ser uma grande festa, em nome de Jesus. No dia a dia eu sei que é difícil, né? Eu sei que todo pastor fala isso, né? Que ele sonha com o dia que ele consegue ver toda a igreja num culto de domingo. Nunca consegue, é um mistério. Sempre falta um, falta outro, né? Mas é o dia a dia da gente, é assim mesmo, né? Então dia 26, tá? Os irmãos não... Inclusive tem até um post aí que era para estar aqui enquanto eu estava falando, né? Mas depois, na próxima, os irmãos já com o programa aí para estar aí, tá bom? Alguém que nos visita pela primeira vez, faz o sinalzinho da sua mão, todos estão de casa. Esse rapaz está do seu lado aí, irmão João, é a primeira vez que ele está? Qual o nome dele? Rodrigo Emanuel. Rodrigo Emanuel, seja bem-vindo em nome de Jesus. Deus te abençoe ricamente em nome de Jesus, tá bom? Irmã Conceição, louvamos a Deus pela sua vida, está conosco hoje em nome de Jesus. Seja bem-vinda, considere-se dessa casa, se integra conosco, que esse lugar é bênção e esse povo é bênção, amém? Irmão Mário também, né, irmão Mário? Sempre bem-vindo, né, Marião? Jesus te ama, viu, Marião? Eu ainda vou batizar você, viu, Mário? Em nome de Jesus. Eu sinto no meu coração que eu vou batizar você, meu amigo. Você vai sair dando glória assim. Você fala, meu Deus, como é que eu demorei para receber um negócio desse? Deus é bom. Amém? Glória a Deus. Aqui tem um Mário, aqui tem outro Mário lá atrás. Eita, igreja dos Mários, né? Glória a Deus. Aleluia. Irmão, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Nós vamos dizimar e ofertar agora. Querido, deixa eu lembrar uma coisa muito muito importante. Você que vai fazer o seu donativo, irmãos, não faça donativo em Pix. É R$20 que nós estamos pedindo, tá? Se você for dar um pouquinho mais, ainda assim, providencie um envelope, né? E para que você coloque em dinheiro, porque se for Pix, vai lá para a conta da igreja sede, aí a gente não consegue controlar, monitorar, saber, tá bom? Então sempre separa o seu envelopinho, coloca aí e vai ser bênção. No seu dízimo, nas suas ofertas, seja fiel ao Senhor, honre a Ele, porque Ele honra a tua vida, amém? Vamos louvar o Senhor? Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Vamos continuar adorando o Senhor. Quem crê que Deus está aqui? Quem sentiu a presença do Senhor aqui hoje? Glória a Deus. Vamos continuar adorando. Aleluia. Espírito
Como um jardim
Deus, diante da tua presença, diante da tua face, derramamos o nosso coração, derramamos a nossa vida, Senhor, porque somos teus, fomos comprados pelo sangue de Jesus. Glória a Deus, O Senhor escreveu nossos nomes no livro da vida. Oh Senhor, glorificamos a Ti, porque o Senhor nos recebeu na Tua presença, não que houvesse mérito em nós, mas por causa da obra do Calvário, da obra da cruz, nós estamos na Tua presença, Senhor. Enche esse lugar da Tua glória, enche as nossas vidas, Senhor, da Tua bênção, graça e misericórdia. Visita, meu Deus, olhe nos lares, nos corações que estão aqui, Senhor, porque tudo entregamos em Tuas mãos, tudo deixamos para o Teu cuidado, Senhor. Oh, em nome de Jesus, o Senhor conhece, o Senhor sabe de cada um da história, da vida, de cada um que está aqui, Senhor. Vem nesta noite, Senhor, trazer cura para os enfermos, libertação para o cativo, consagração para o puro, em nome de Jesus, Senhor. Quebrando o coração que resiste, quebrando o coração que resiste, Senhor. A mente cativa, aprisionada pelo inimigo, liberta hoje, Senhor. Quebra, meu Deus, a resistência maligna. Quebra todo o domínio das trevas que aprisionou esse homem no vício, que aprisionou, Senhor, esse homem numa cadeia maligna, Senhor. Destrói toda essa resistência diabólica, para que todos aqui sejam livres, Senhor. E agora, em verdade, Espírito, todo o opresso, aquela prisão emocional, Senhor, que tem trazido perturbação para essa alma, tem trazido angústia para esse coração, Senhor. Oh, meu Deus, tira esse peso hoje, tira essa cadeia, Senhor. Faz uma obra de renovação de vida nessa que tanto precisa do Teu favor, Senhor. Oh, Deus bendito, estende a Tua mão, Senhor, a mão de misericórdia, a mão de poder, a mão que salva, a mão que cura, a mão que abençoa, a mão que levanta o caído, a mão que sombreia o que está cansado, dando refrigério e paz. Oh Senhor, abençoa, abençoa sim, porque Tu és o Deus da bênção, o Deus que faz maravilha, acima do que pedimos, acima do que pensamos. A Ti está entregue, Senhor, as nossas vidas, cada lar, cada família, cada um que nos assiste nas redes sociais. Abençoa, abençoa aquele que está enfermo, acamado, da saúde, Senhor. Levanta aquele que está deprimido, que está, Senhor, com depressão, aborrecido. Entra ali com a alegria do Senhor. Solta o que está preso, o que está, meu Deus, numa situação terrível de condenação de morte. Nós repreendemos nessa noite o espírito da morte. Nós repreendemos nessa noite o espírito da morte em nome de Jesus. Nós declaramos que aquele que está enfermo seja curado, que aquele que está cativo seja livre, aquele que está cansado seja renovado no poder de Deus. E o Senhor te levanta hoje, o Senhor te toma pela mão, o Senhor te diz: eis-me aqui, diz o Senhor. Levanta-te, ó homem, levanta-te, ó mulher, porque o Senhor te chama. É Ele que te aponta o caminho da verdade, o caminho da luz, o caminho da paz, o caminho da prosperidade.
verdade, o caminho da vida. Oh, em nome de Jesus. É neste nome, Senhor, que nós nos reunimos aqui. Fala conosco pela pregação da tua palavra agora, Senhor, porque nossos corações estão sedentos. Fica conosco, fica, Senhor, porque esse povo que recebe o Espírito em verdade. No nome santo de Jesus, o nosso Salvador, nós oramos e glorificamos. Amém? Amém. E amém. Aleluia. Aplauda o povo de Ele. Ele reina. Aleluia. Tome o seu lugar, querido. Em nome de Jesus, se assente. Glórias ao Senhor. Aleluia. Abra a tua Bíblia, por favor. Em nome de Jesus. No livro dos Salmos. Livro dos Salmos, capítulo 63. Livro dos Salmos, capítulo 63. Hoje nós vamos falar sobre descanso em Deus. Vocês vão ver aqui uma projeção um tanto parecida com a da semana passada. Lá tinha uma ilustração do deserto, né? Porque nós vimos lá Moisés chegando naquele lugar. E aqui também é um texto que nós vamos estudar hoje, a experiência de um homem que está no deserto também. Por isso essa imagem aí. Deserto, essa imagem que vocês estão vendo aí, esse deserto ele é real, viu, irmãos? Está lá na região da, aqui eu acho que é a Romênia, se eu não me engano. Pasmem vocês, mas tem muitos lugares no mundo que é literalmente assim, por quilômetros, quilômetros e quilômetros e quilômetros. Você não vê nada a não ser montanhas de pedra e areia. E hoje nós vamos pensar na vida de um homem que, bem diferente do caso de Moisés, como nós vimos na semana passada, e quando ele chegou lá, ele chamou aquele lugar de terra estranha, terra estrangeira, não só por causa de parentes que lá não tinha, tudo ali era estranho para ele. Então hoje nós vamos pensar um pouquinho dentro dessa realidade, mas agora a experiência de Davi. Então eu quero ler esse salmo com vocês na íntegra. E diz assim, talvez a sua versão difere um pouquinho, mas não há nenhum problema com relação a isso. O sentido é sempre o mesmo. Salmo 63:1. Ó Deus, Tu és o meu Deus. Ansiosamente te busco, a minha alma tem sede de ti, a minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, deserto, né? Onde não há água. Assim no santuário te contemplo para ver o teu poder e a tua glória, porquanto a tua benignidade é melhor do que a vida, e os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver, e em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se farta como de tutano e gordura, e a minha boca te louva com alegres lábios, quando me lembro de ti no meu leito, e medito em ti nas vigílias da noite, pois tu tens sido o meu auxílio. De júbilo canto à sombra das tuas asas. A minha alma se apega a ti, a tua destra me sustenta. Mas aqueles que procuram a minha vida para a destruírem irão para as profundezas da terra. Serão entregues ao poder da espada, servirão de pasto aos chacais.
mas o rei se regozijará em Deus. Todo o que por ele jura se gloriará, porque será tapada a boca dos que falam a mentira. Aleluia. Senhor nosso Deus, nosso Pai, pelo Teu Espírito Santo, venha nos dar a compreensão da Tua palavra aos nossos corações essa noite. Traz o Teu refrigério para essa alma sequiosa, sedenta, que é como uma terra seca. Nessa noite nos enche da segurança, da certeza, daquela convicção de que o Senhor é o nosso descanso. Todo aquele que aqui nessa noite me ouvir, os que acompanham pela transmissão, que está cansado por alguma razão, Senhor, manda hoje, pela Tua misericórdia, o Teu descanso e a Tua paz. Fala conosco, porque nós temos sede de Ti. Em nome de Jesus nós clamamos. Amém e amém. Este salmo, Salmo 63, que nós acabamos de ler, ele foi escrito por Davi. Ele é uma experiência do rei Davi. E se vocês for verem, não digo na Bíblia digital, mas na Bíblia de papel, vai estar escrito lá em cima, antes do salmo: Davi é no deserto de Judá. Essa narrativa que está aqui de Davi foi no momento que ele estava literalmente no deserto de Judá. E esse salmo, ele tem pelo menos tinha, uma importância tão grande na história da igreja primitiva, que teve um bispo nos primeiros séculos da era cristã, um bispo da igreja católica chamado João Crisóstomo. Esse bispo escreveu sobre... Esse bispo, ele nasceu ali por volta do ano de 347 da era cristã. Então a igreja estava lá no início ainda. E ele morreu no ano 407. E ele escrevendo sobre história da igreja, nos primeiros anos, ainda antes dele, ele narrou que havia um costume na igreja primitiva, logo depois dos apóstolos, quando chegaram os pais da igreja, os pais da igreja, sempre que você ouvir falar de pais da igreja, são os líderes da igreja logo após a morte de todos os apóstolos. E a igreja nessa época, incluiu nas suas atividades de culto uma norma que todos os cultos eram iniciados cantando esse salmo. Esse bispo, João Crisóstomo, ele escreve isso no seu livro, na história da igreja. Daí, nós entendermos a importância desse salmo, a história, o que ele significa, e que não podia começar nenhum culto sem que houvesse um cântico desse salmo. Como eu disse, nós vamos pensar um pouquinho na continuação, mais ou menos daquilo que falamos na semana passada, mas sobre a experiência agora de Davi, que está num deserto chamado deserto de Judá. Esse deserto, ele está ali na região do Mar Morto. Vocês já ouviram falar do Mar Morto, O Mar Morto é o ponto mais baixo da terra. Seria, se você imaginar a terra como um funil, o Mar Morto é o fundo desse funil, tá? Se você imaginar que a terra fosse algo assim,
é o ponto mais baixo. Para vocês terem uma ideia, ele recebe ali uma coisa tipo 2 milímetros de chuva por ano, quando acontece. Às vezes nós temos um pé d'água aqui em São Paulo, a gente recebe 30, 40 milímetros de água em meia hora, né? Lá é 2 por ano quando acontece. No ano de 1942, nesse deserto, nessa região, foi registrado a temperatura mais alta da Terra, chegando a 53 graus centígrados. Nessa região. E é nessa região que Davi está. É nesse lugar. Algo parecido com isso daí. Alguns teólogos acreditam que Jesus, vocês lembram que quando Jesus saiu do batismo, a Bíblia diz claramente que o Espírito Santo o impeliu para o deserto, onde ele ficou 40 dias sem comer, sem beber, tentado pelo inimigo. Vocês lembram desse episódio de Jesus? Alguns teólogos afirmam que o deserto que Jesus passou esses 40 dias também em extrema prova e tentações, também foi nessa região, na região que está Davi, ali, próximo da região do Mar Morto. Então há um significado muito importante para nós, na experiência de Davi, que escreve, ou que pelo menos constrói no seu coração essa história que ele escreve aqui, que é algo muito lindo. E aí você diz, pastor, mas como foi que esse homem chegou nesse lugar? Davi chega nesse deserto num contexto complicadíssimo, porque ele fugia. Se vocês quiserem conhecer em casa durante a semana, eu recomendo uma leitura bíblica para vocês, né? Se você quer saber como é que aconteceu tudo isso, que ele foi parar nesse deserto, vocês estudem lá, livro de Samuel, o segundo livro, o primeiro e o segundo, lá no capítulo, vocês começam ali no capítulo 14, 15, 16 e 17, ali vocês vão ver o que é que Davi está vivendo. Ele vai estar fugindo de alguém, e nessa fuga ele vai parar nesse lugar, e ele está vivendo uma pressão terrível, porque quem o persegue é parente seu filho. Há um levante no reino, e ele teve que fugir. Ele vai para o deserto, e ali então, como nós sabemos, né, amados, deserto é a figura da prova, é a figura da linguagem, da luta, da batalha, da peleja. E lá nesse lugar é muito interessante, queridos, que quando nós lemos o Salmo, você não vai ver em nenhum momento Davi dizendo assim: Senhor, eu vou perseguir os meus inimigos que se levantam contra mim, e vou matá-los à espada, vou quebrar-lhe os dentes, vou fazer isso, porque em algumas narrativas aonde Davi tem embates na guerra, na peleja e tal, ele sempre fala isso: eu vou esmagar aqueles que me perseguem, eu vou destruí-los, e não sei o que, e fala um monte de coisa. Mas aqui não tem isso. Aqui ele não fala: aquele que está me perseguindo, Senhor, mate, destrói, lasca com a vida dele, Senhor, contra esse que está se levantando contra a minha vida. Não tem. Mas há um choro, há um clamor, há uma súplica que esse homem está vivendo, está pedindo aqui. E vocês sabem por que aqui
ele não pede vingança, ele não pede que o Senhor destrua quem o persegue, quem o empurrou para o deserto. Sabe por quê? Porque é o filho dele que está perseguindo. Entende? É um problema familiar. É dentro de casa o problema. Não vamos falar que lá não era casa, lá era palácio. Era dentro do palácio a crise. Havia uma disputa de poder. E o filho dele, chamado Absalão, queria tomar o reino. E aí conspirou todo o levante. É uma história terrível. Vocês vão ler em casa. E aí ele teve que fugir. Então ele não pede que o Senhor destrua o seu perseguidor. É diferente a tua oração, presta atenção nisso. É diferente a tua oração quando a aflição que alguém está lhe causando está dentro de casa. É diferente. Quando é um agente externo lá de fora, alguém fora da sua relação familiar, etc., a oração que nós fazemos geralmente ela é punitiva. Senhor, lasca com ele, algo parecido. Agora, quando é dentro de casa, a oração é diferente. E essa é a experiência de Davi. Porque muitas vezes, amados, o nosso clamor, o nosso choro, a nossa luta, a nossa batalha, não está lá, está aqui dentro de casa, no seio da família, entre pessoas que nós amamos e queremos bem, porque é nosso sangue. São vidas preciosas do nosso convívio familiar. E esse homem, então, ele está nessa aflição, e ele começa então fazendo a sua oração, dizendo: Senhor, Tu és o meu Deus, que ansiosamente eu busco. Ansiosamente, Tu és o meu Deus. Faz toda a diferença essa afirmação de Davi. Às vezes nós vamos clamar nas nossas orações, a gente até fala: Tu és o meu Deus, mas falta convicção. Falta convicção. A história de Davi, que nós conhecemos, ela deixa muito bem claro, e aqui também, a convicção que esse homem tem ao olhar para o céu no meio do deserto, que durante o dia vai para 40, 50 graus, e à noite a temperatura desce para talvez 0 grau ou 5, ou às vezes até negativo, porque o deserto é assim. E ele olha para o céu, para a imensidão das estrelas, porque o céu no deserto é a coisa mais linda de se ver, é límpido totalmente. E aquele homem diz: Tu és o meu Deus, quem ansiosamente a minha alma busca, a minha alma tem sede de Ti, e a minha carne te deseja muito em uma terra seca, cansada, onde não há água. É no lugar da sequidão, é no lugar que não tem nada, onde as esperanças morreram, onde ajuda não existe, onde luz no horizonte não há. E esse homem só tem
onde ele pode esperar, de onde pode esperar uma provisão, um socorro ou algo assim. E esse homem ansiosamente ele diz: Senhor, tu és o meu Deus. Amados, essa intensidade com qual esse homem clama a Deus aqui é muito interessante, porque a nossa intensidade no clamor não está no tom da voz. Às vezes nós falamos mais alto ou mais baixo por conta do nosso temperamento, né? Somos assim diferentes. Na Bíblia nós temos orações de pessoas que gritaram tão alto que se ouvia muito longe. Tamanho era o desespero e a dor de quem estava clamando a Deus. Nós temos registros assim, mas nós temos registros de gente que orou que nem o som da voz da boca saía, era só um balbuciar. Só isso. Tamanha era a agonia, tamanha era a dor. E a Bíblia diz que tanto uma oração quanto a outra foi respondida. Então esse homem aqui, eu não sei qual é o tom da voz dele, mas uma coisa é certa: o grito da sua alma se fez ouvir para além das estrelas e chegou diante do Senhor. Esse homem não está preocupado no que ele estava perdendo, porque ele foi expulso do palácio, porque chegou a notícia para ele dizendo, alguém disse para ele assim: rei, o teu filho está fazendo isso, está tramando isso, aquilo, outro. Ele falou: bom, tem que ir embora agora, só me resta fugir, porque senão vai morrer todo mundo aqui. E ele sai numa fuga desesperada, abandona o palácio. Ele é rei, ele não é um homem qualquer, ele é rei. E ele deixa apenas umas 10 mulheres para tomar conta da casa. Cuida aí, não deixa nada abandonado. Mas nós estamos indo embora. E esse homem, ele não sente saudade do palácio, ele não sente saudade da casa dele lá no deserto. Não é esse o ponto. A sede desse homem é pelo Senhor, é por Deus. Talvez você e eu iríamos comportar como se comportou o filho pródigo, que quando estava lá no chiqueiro dos porcos, ele lembrou da casa confortável do pai, ele lembrou da mesa farta do pai, ele lembrou da cama quentinha que a mãe arrumava para ele. Mas Davi não há nenhuma assinatura que aponte que esse homem quer voltar para o palácio, para o rei, para o lugar que lhe é devido até. Mas esse homem só tem uma sede no coração: sede de Deus. E quando ele mostra isso, que tem sede, minha alma anseia, minha alma busca, a minha carne te deseja, ele diz no verso de número 2, assim, lá no santuário, no templo, eu te contemplo, Senhor, para ver o teu poder e a tua glória. Nessa oração, ele não faz referência ao palácio, ele faz referência à casa do Senhor. Ele tem saudade, por assim dizer, dos momentos em que ele entrava na
Senhor ali, o poder do Senhor ali, aquele culto maravilhoso, aquelas reuniões tremendas. E ele disse: Senhor, quantas vezes lá eu fui para contemplar o teu poder e a tua glória. Irmãos, eu vou falar algo agora com muito carinho e temor. Eu não consigo ver, honestamente, amado, eu não consigo ver, eu não consigo entender, eu não consigo assimilar, não consigo ver uma desconexão entre o amor a Deus e o desprezo pela sua casa. Eu não consigo ver isso. Eu não consigo entender profissões de amor, de paixão, de graça por Jesus, por sua obra, em desconexão com o prazer de estar na casa do Senhor. Eu não consigo ver isso. Eu não sei como é que alguém pode dizer: eu amo o Senhor, a sua palavra e tal, e não tem prazer de estar na casa do Senhor. Eu não consigo entender isso. Eu não consigo entender confissões de amor a Deus, e a igreja é uma opção. A vida de Davi, ela é incrível. Quer dizer, a pessoa de Davi. Por quê? Porque é o único homem na Bíblia que é chamado o homem segundo o coração de Deus. O único. E para contrapor isso, foi o homem que cometeu um dos piores pecados, dos pecados mais abominável, nojento, perverso, cruel, que se tem registro na história da Bíblia. Foi cometido por esse homem, Davi. E aí, como é que pode? É esse homem, segundo o coração de Deus? Dentre todos os pontos que poderíamos colocar, porque ele foi chamado de homem segundo o coração de Deus, é o extraordinário amor que esse homem tinha pelo seu Deus. E esse amor era demonstrado, sobretudo, em dois aspectos, em dois pontos. Justiça, que era um homem que ele era amante da justiça, por assim dizer. E o outro era a paixão que esse homem tinha pela casa de Deus. Esse homem amava a casa de Deus. Lá no deserto, num lugar de extrema provação, luta, batalha, perseguição, e vivendo todo o perrengue possível, esse homem não reclamou da ausência de casa, ele reclamou da ausência do templo. Por que não posso estar lá? O que me dá saudade não é o banquete do palácio. O que me dá saudade é o tempo que eu entrava no santuário e contemplava o poder do meu Deus, a presença do meu Senhor. Isso enchia o coração desse homem. E ele diz no verso de número 3: porquanto a tua bondade ou benignidade é melhor do que a vida. Olha a visão que esse homem tem. A bondade de
Deus, a benignidade de Deus é melhor do que a vida. Isto é, Senhor, estar contigo, viver uma vida de intimidade com o Senhor, experimentar o teu favor, Senhor, é melhor até do que viver. É extraordinário como esse homem ama o Senhor, mas aonde ele está? Os meus lábios te louvarão. Ele está sonhando com o culto aqui. Ele passou muito tempo lá no templo, a vida dele foi essa. Lá no lugar da prova, o homem está delirando lá e o Senhor, meus lábios vão te louvar, Senhor. Eu vou te adorar, meu Deus, a tua benignidade é melhor do que a minha. E no verso 4, eu te bendirei enquanto eu viver, e em teu nome eu levantarei as minhas mãos. Esse homem, ele tem um encanto pelo seu Deus que causa inveja a qualquer um de nós, amado. Qual é o seu encanto pelo seu Deus? Qual é a sua paixão pelo seu Deus? Esse homem mostra uma familiaridade extraordinária quando ele afirma que dizendo, tu és o meu Deus. Isso é o que? Isso aqui é reconhecimento de uma aliança. Esse homem, ele está vislumbrado em pleno deserto, e ele prossegue no verso 5, a minha alma se farta como de tutano e gordura, e a minha boca te louva com alegres lábios, quando me lembro de ti no meu leito e medito em ti nas vigílias da noite. Que leito é esse aqui e que vigílias da noite é essa aqui? Lá no desertão, num lugar de prova, esse homem está dizendo, Senhor, assim como aquela gordurinha, né, que tem o pessoal do churrasco, tem umas gordurinhas que eles amam, né? Essa gordurinha aqui, rapaz, o sabor do churrasco está aqui na gordurinha. Tem uns caras que é assim, não é? Pois ele fala assim, essa gordurinha, esse tutano aqui, ó, do jeito que ele alimenta a minha satisfação aqui da carne, aqui do estômago, a emoção que eu tenho a comer a gordurinha desse churrasco, desse mesmo jeito, a minha alma se alegra no Senhor. Glória. Quando você for comer gordurinha, você vai lembrar. Você vai lembrar. Interessante como Davi pegou uma experiência corriqueira dele e aplicou. Falou, Senhor, quando eu estou comendo a minha gordurinha, o Senhor vê como que eu fico feliz, né? Então, do mesmo jeito a minha alma fica feliz com o Senhor. Quando eu me lembro do Senhor no leito, isto é, deitado, medito. O que é meditação? Meditação é você deixar seus pensamentos vagar, e pensar, e meditar. E no verso 7 ele diz, tu tens sido meu auxílio, meu ajudador, de júbilo canto à sombra de tuas asas. Irmãos, esse cara está vivendo isso aqui, narrando isso daqui, num contexto completamente adverso. Não é porque ele está num ambiente totalmente favorável, está gostoso, está dando certo, está lindo, mas não. Está tudo contra. Jubiloso canto à sombra de tuas asas. A minha alma se apega a ti, no verso 8, a tua destra me sustenta. Esse homem tem em Deus tudo do melhor que a vida pode oferecer. Deus para ele é o melhor. É o melhor. Ali, queridos, no deserto, num chão duro, no meio das pedras, cheio de ansiedades, problemas, medos, o que foi que esse homem fez? Aquele contexto todo levou Davi a buscar a Deus, a ansiar por Deus, a meditar em Deus, a louvar a Deus e orar.
a Deus. O que é que você faz? O que é que eu faço quando nós estamos com fome e sede, que são figuras e provações que nós experimentamos na vida? Quero lembrar vocês, volta e meia eu digo isso aqui, que fome e sede, que são figuras de provas nas nossas vidas, são instrumentos que Deus usa, por isso Ele permite acontecer nas nossas vidas, para que você primeiro saiba quem Deus é, e segundo, que você experimente a fidelidade e o poder dele para prover na tua vida na hora da necessidade. Queridos, a maneira como nós vemos Deus faz toda a diferença no tempo da batalha, porque do jeito que ela vem para você, ela vem para mim, vai para o outro, só muda às vezes o título, mas a grande lição que nós aprendemos com esse homem é que ele, naquele contexto todo, ele não foi reclamar da vida, ele não foi lamentar parente, não foi querer bater em ninguém, ele só disse: Senhor, Tu és o meu auxílio, meu Deus, a minha alma anseia por Ti, Tu és o meu refúgio, é na sombra do Senhor que eu consigo cantar. É isso. É um engano nosso achar que viveremos céu de brigadeiro. Não. Agora, é certo que o dono do céu de brigadeiro está todo o tempo a nosso favor. Todo o tempo. E esse homem está tão convicto da sua relação com Deus, de que Deus é de fato aquilo que sempre mostrou ser na vida dele, que no verso 9 ele diz assim: olha, aqueles que procuram a minha vida para destruir, irão para as profundezas da terra, serão entregues ao poder da espada, servirão de pastos aos chacais. Mas o rei, ele é rei, mas o rei se regozijará em Deus, todo o que por ele jura se gloriará, porque será tapada a boca dos que falam mentira. Todo levante contra Davi foi calcado em mentiras, de dentro de casa, e aí aquilo foi inflamando, aí foi alcançando outros líderes, e no final houve todo um levante contra a vida dele, ele teve que fugir. Essa palavra do rei Davi aqui, amados, foi uma palavra profética, porque ela se cumpriu quando ele fala que os que estavam procurando pela vida dele seriam destruídos, seriam entregues ao poder da espada, mas o rei vai se regozijar. Que convicção tremenda é essa? É como se você estivesse no tempo da luta, da batalha, e dizer: não, em Deus eu vou triunfar, porque eu conheço meu Deus, eu conheço em quem confio, eu sei quem é o Senhor, eu sei quem é, eu não ficarei envergonhado. Não importa se a batalha é lá a 1000 quilômetros de distância, ou aqui do meu lado. E vocês sabem o que aconteceu, queridos? O líder de toda a perseguição, de todo o problema que ele estava vivendo, era o próprio filho dele, chamado Absalão. Para vocês terem uma ideia, olha que coisa pesada eu vou falar aqui, mas está lá, vocês vão ler. O filho de Absalão, o filho de Davi, Absalão, toda essa tramóia que estava armando contra o pai e o império, ele foi pedir conselho para um cara ali da cúpula real. O cara falou assim para ele assim:
Absalão chegou e perguntou para ele assim: o que você acha que eu tenho que fazer para realmente enfraquecer o poder do rei e o povo vir para mim? Olha o conselho que o cara deu para ele. Então faz o seguinte: pega toda a mulherada que serve a ele lá dentro do palácio, 10 mulheres lá, cuida das coisas do rei, transa com todas elas em público, e assim você vai humilhar. Vocês acreditam nisso? E os cupinchas dele armaram a tenda, e Absalão teve relação sexual com todas essas mulheres do rei à vista de todo o povo. Vocês imaginam o vexame, a vergonha do negócio desse? Só que Deus não dorme, viu, amados? Deus não dorme, viu? Deus não dorme. Deus ama o humilde. Não importa o que você fizer na sua vida, não importa. Se você vier com o coração quebrantado e humilde diante do Senhor, Deus vai te receber, Deus vai te tratar, vai te abençoar, vai te ajudar, e o caminho vai se abrir para você. Tenha certeza disso. Mas se você ousar afrontar, é certo que a sua desgraça te alcançará. Absalão cometeu esse ato afrontoso diante do rei, e o rei era Davi. Vocês conhecem a história de Davi. Ele não era intruso não, ele não era um impostor não, ele foi separado pelo Senhor para estar lá, o reinado é dele. Se está acontecendo uma coisa ou outra que você não concorda, e daí? Ele é o rei, ele é o dono. E Absalão faz, né? O filho, não é o empregado não, o filho dele fez isso contra o pai. E esse homem diz aqui no último verso: mas o rei se regozijará em Deus, os que me procuram vão cair ao poder da espada. E vocês sabem o que aconteceu? Chegou um outro lá, depois de toda essa barbaridade, deu também mais uns conselhos para Absalão: faz o seguinte, junta uma turma aí, persegue aquela turma que está do lado do rei Davi, persegue. E aí, queridos, surge uma guerra campal. E Absalão, ele tinha uma característica muito interessante: ele era um homem muito bonito. A Bíblia diz que ele era um homem muito bonito. Ele era muito bonito e ele tinha muito cabelo. Ele tinha tanto cabelo que se cortava o cabelo dele uma vez por ano, e a pessoa tinha até o capricho de pesar o cabelo dele, de tanto volumoso que era. Então era um homem extremamente elegante, ainda filho de rei, né, príncipe. Então, cara, bam. Sabe o que foi que aconteceu? Nessa batalha campal, entre uma coisa e outra, Absalão estava galopando num cavalo. E, igual você vê naqueles filmes, né, no meio das árvores, para lá e para cá, em cima de um cavalo. De repente, ele passou por uma árvore que tinha uns galhos um pouco mais baixos, e o cabelão dele voaçando, né? Você sabe que quem anda de cavalo, o cabelo solto voaça, né? Numa dessas que ele passou na árvore, o cabelo dele enroscou no galho. E ele morreu ali, e pendurado naquela árvore, da maneira mais trágica que você pode imaginar. Humilhante, vergonhoso e
caiu diante da espada, como o rei havia profetizado. Queridos, aquele que caminha com Deus, ainda que no deserto, tem a consolação de Deus. Você não precisa apelar para a maldade, você não precisa apelar para o que é injusto, para o que é desonesto. Não, continue com a sua fé, ainda que ninguém esteja vendo. Ninguém estava vendo Davi lá no deserto de Judá, mas ele diz: Senhor, Tu és a minha justiça, o Senhor é o meu cântico. Eu não tenho saudade, Senhor, da boa vida que eu tinha, mas os cânticos e a adoração e os cultos na casa do Senhor queima dentro de mim. Julga a minha causa. E quando ele diz aqui no último parágrafo do salmo, ele diz: a boca dos mentirosos será fechada. E fechou Deus. Aleluia. E fechou. Descanse em Deus. Descanse no Senhor. Porque aqueles que nele confiam vai triunfar. Eu quero ler isso para nós encerrarmos. A mentira do enganador e a estratégia do usurpador não prevalecerá, ainda que seja de alguém muito próximo de ti. O perseguidor de Davi, que mentia contra ele, tramava contra ele, era seu próprio filho sedento de poder. Deus o calou, dando-lhe um terrível fim, tal como o pai, o rei, profetizou. Nessa noite, o Senhor está dizendo para você e para mim: descanse em mim, descanse em mim, coloca a tua causa em minhas mãos, e eu cuidarei de tudo, diz o Senhor. Há descanso para a tua alma, minha irmã. Há descanso para a tua alma, meu irmão. Não te afliges por aquele que te persegue, quer seja dentro de casa, quer seja no trabalho, quer seja onde for. Não te aflijas. Há uma inquietação natural, o que é normal. Mas se acabar por causa disso, não. Diga: a minha alma anseia pelo meu Deus. Eu canto, eu continuarei cantando à sombra das asas do Todo-Poderoso, porque Ele é o meu refúgio. Eu gosto muito desta palavra que está lá em Isaías capítulo 41, verso 18. Quero ler e nós vamos encerrar. Diz assim: abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Amém, querido? Deus é tremendo. Deixa Deus cuidar da sua vida. Deixa Deus trabalhar no teu coração. Deixa Deus te revestir de graça, de misericórdia, de bondade. Você não vai a nenhum lugar em segurança se o Senhor não for contigo. Você não será feliz plenamente se Deus não estiver contigo. As emoções que nós sentimos no dia a dia nosso, naturais até, mas a real alegria, a real paz, a real liberdade, o real contentamento, só Deus pode nos dar. E Ele tem essa bênção para a sua vida hoje à noite. Vamos ficar de pé, amados, nós vamos orar em nome de Jesus.
E antes de orar, eu queria perguntar: alguém nessa noite que quer entregar a sua vida a Jesus? Alguém nessa noite que quer: pastor, eu quero viver uma nova vida, é um novo tempo para mim. Alguém? Saia do seu lugar e venha aqui. Se você quiser, levante sua mão, nós vamos orar por você, e aonde você estiver. E vou estender um pouco mais o convite. Alguém aqui que estava desviado dos caminhos do Senhor, sem alegria nenhuma, e hoje quer voltar para Jesus. Pastor, eu quero. Hoje ainda não, pastor. Tá bom, fique em pezinho que nós vamos orar pela sua vida. Luiz, fica aqui. Isso, acompanha ele, Vini, por favor. Alguém, em nome de Jesus, você que caminhou um tempo na fé e abandonou tudo, Jesus quer trazer você de volta, salvar você, libertar você. Você vai fazer parte daquele coral da igreja, como eu falei no começo. Os anjos vão cantar, vai chegar a hora que a igreja vai cantar, e você vai cantar junto também. Alguém? Se você, querido, esse recado é importante também. Se você está servindo a Jesus, está firme, mas não tem igreja para congregar ainda, tem se sentido bem no nosso meio, nos procure. Pastor, eu quero fazer parte dessa comunidade, eu quero ser membro aqui, eu quero ter uma igreja para chamar de mim, eu não quero ficar feito passarinho sem ninho cada hora num lugar. Não, nos procure. Nós vamos orar por você, vamos consagrar a sua vida, e você vai fazer parte dessa comunidade de fé, servindo a Deus junto conosco, amém? Em nome de Jesus. Queremos agradecer a presença daqueles homens que estão lá na porta. Deus abençoe vocês, viu? Em nome de Jesus. Deus cubra vocês de graça, de bênção, por onde vocês forem. Jesus acompanhe vocês, em nome de Jesus. Guarde suas vidas, amém? Vamos orar, porque Deus é bom. Senhor, em nome de Jesus, Pai, nesse momento nós entregamos a Ti a nossa oração, entregamos a Ti a nossa vida, Pai. Quero, Senhor, apresentar a vida desse homem, Pai, diante de Ti. Cuida, Senhor, da vida do Rodrigo Manuel, Senhor. Oh, Senhor, liberta esse homem, Senhor. Liberta ele do vício da bebida, das drogas, de tudo aquilo que perfuma a sua alma, Pai. Em nome do Senhor Jesus, faz uma obra tremenda, Pai. Ele não entrou aqui por acaso, Senhor, mas cuida dele, liberta, Senhor, em nome de Jesus. Nós repreendemos, Pai, a obra do mal contra a vida dele, em nome de Jesus. Dê a ele um novo sentimento, um novo pensamento, um novo desejo de te servir, de andar nos teus caminhos, Senhor. Pai, nós abençoamos toda a igreja, abençoamos todo o povo que está aqui reunido, abençoamos aqueles dois homens lá na porta da igreja também, Pai. Cuida deles, salva, Senhor, dê a eles a experiência da vida cristã, da vida como o Senhor deu. Abençoa todo o rebanho que está aqui reunido, Senhor. Cuida de cada um, meu Pai. Nessa noite, Senhor, nós queremos aprender a descansar mais em Ti, a viver a Tua palavra, a viver a Tua verdade, a viver a Tua graça nas nossas vidas. Oh Senhor, assim como o Senhor deu vitória para Davi, o Senhor também tem vitória na vida do meu irmão, na vida da minha irmã, na minha vida e de todos aqueles que Te buscam, Pai. Em nome do Senhor Jesus, fortalece os corações, consola, tira toda a tristeza, todo o peso, enche de alegria esse povo, Pai, esse povo que é chamado pelo Teu nome, e a Ti, Senhor, nós daremos para sempre toda a honra e toda a glória, em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém. E aplauda, Senhor, de Deus. Amém, querido. Amém. Amados, glória a Deus por tudo que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Guarde essa palavra, porque você vai precisar dela, amém? Você vai precisar. Nós vamos ter uma reunião agora com a liderança da igreja, né? E por favor, você que é líder, não vá embora para a gente tratar de algumas coisas referente à programação que está vindo aí, que é o Ano Novo.
cabeça aqui, ó. Obrigado por vocês terem me corrigido, misericórdia. Tá bom, queridos? Que vocês tenham. Ah, sim, agora sim, olha que bonitinho aí, tá? Isso aí vai estar circulando lá nas redes da igreja e tá no grupo também da igreja. Você pode copiar e vai, manda aí para as suas redes de contatos para nós lotar essa igreja aqui nesse dia, tá bom? Ficou muito lindo, muito bem feita. Eu e o Fernando aí quase até meia-noite. Falei, Vá, você só vai dormir depois disso pronto. E aí a gente foi trocando figurinha até que ficou bacana, né? Muito bem feitinho. Então vai ser um momento muito especial que Deus vai nos proporcionar, tá bem? Vamos orar e voltar para casa na bênção do Senhor, amém? Pai Celestial, obrigado por essa noite tão linda na tua casa, por essa revelação da tua palavra que vem confortar as nossas vidas, nos trazer descanso no Senhor, nos dar a certeza de que as nossas causas são conhecidas diante de Ti, pela Tua fidelidade em cuidar daqueles que Te buscam, Senhor. Pai querido, dê uma semana abençoada para esse povo, semana de vitória, de alegria no Senhor. Conduz nossos corações na Tua presença, Pai. Conduz as nossas vidas no Teu propósito. Senhor, aquele que vai procurar uma porta de emprego, prepara a bênção, Senhor. Os que estão fazendo tratamento médico, prepara também o doutor, a médica que vai cuidar, Senhor, porque a ciência da medicina foi dada pelo Senhor, meu Deus. Oh Pai, julga, Pai, a causa dos teus servos, que tem causa na justiça, Senhor. Oramos por aqueles que têm problema dentro de casa, que está em contenda, Senhor, marido, esposa, filhos. Coloca ali corações quebrantados, Senhor. Dê, Senhor, a palavra do arrependimento, a palavra do perdão, a palavra da reconciliação, Senhor. Oh meu Pai, nos abençoa, nos ajuda a fazer a Tua vontade, a andar no Evangelho do Senhor. Oh Pai, por tudo isso nós Te damos graças. Que o amor do Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós, hoje, amanhã e para sempre, em nome de Jesus. Amém? Amém. E amém. Glória a Deus. Dê um aperto de mão aí no teu vizinho.